Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis. Capítulo 206 – Usando tudo. Você é um contratante espiritual. Gilven ficou chocado, pois não conseguia acreditar no que estava vendo. Um contratante espiritual foi o nome dado para as pessoas que usavam o poder dos espíritos. Eles eram poderosos e famosos nos tempos antigos, mas alguns países se tornaram gananciosos e queriam ganhar seus próprios poderes. Eles lançaram um ataque em vários lugares e caçaram esses espíritos. Todos pensaram que os espíritos foram extintos depois daquele incidente. Ninguém pensou que eles estavam vivendo na proibida Floresta Negra o tempo todo sob as asas de um Lorde Monstro. Souta sabia dessa informação porque quando um jogador conseguiu acessar a Floresta Negra, muitos dos jogadores, incluindo ele, em todo o mundo se aventuraram na famosa Floresta Negra. Lá eles encontraram os espíritos nas profundezas da Floresta Negra. Naquela época, alguns dos jogadores mudaram sua classe para uma classe rara chamada Contratante Espiritual. Ele também adquiriu um espírito lá, mas ele o vendeu porque não queria mudar de classe naquele momento. Pensar que encontraria uma pessoa tão rara aqui. Um contratante espiritual. Eu queria ver o suposto poder dos espíritos. Gilven riu enquanto olhava para Yujin. Parece que ele esqueceu que estava lutando contra a Souta no momento. Souta rapidamente reuniu o Feron de seu corpo. Ele avançou em direção a Gilven e usou a habilidade Lua Carmesim. Isso pegou Gilven desprevenido enquanto ele estava focado em Yujin, que mostrou seu poder espiritual. Um pequeno corte apareceu em suas costas quando a habilidade de Souta pousou nele. Sem esperar pela resposta de Gilven, Souta agarrou a nuca de Gilven e o jogou no chão. Bang! É difícil, e Souta murmurou enquanto arrastava Gilven para longe de Yujin enquanto cortava com sua espada ao mesmo tempo. Ele só conseguiu cortar Gilven com o buff dado a ele por Yujin. Esta foi uma grande conquista para ele. É bom saber que ele podia ferir seu oponente. Ele finalmente teve a chance de derrotar Gilven. Ele franziu a testa e pensou no buff que Yujin usou. De suas memórias, o efeito do buff duraria apenas 3 minutos. Este poder não era permanente, então ele teve que terminá-lo rapidamente. Arg! Gilven rugiu de raiva ao sentir suas costas recebendo pequenos cortes. Um pequeno corte não significava nada para ele, mas se acumulassem milhares, então até ele, um oficial de 6 círculos, morreria. Ele usou sua força esmagadora para se empurrar para fora do chão. Assim que eles ficaram no ar, ele se virou e deu um soco poderoso em Souta. Boom! Souta voou e se chocou contra os destroços das rochas. Gilven estava prestes a perseguir Souta quando um pequeno corte apareceu em seu braço. O que? Ele moveu os olhos e viu Souta ao lado dele. Ele estendeu a mão para agarrar Souta, mas a mesma coisa aconteceu novamente. Souta desapareceu no ar. Ao mesmo tempo, centenas de tentáculos negros se ergueram do chão. Souta! Souta ouviu a voz do professor Alex e então virou a cabeça. Ele viu o professor Alex lutando contra um dos oficiais de 6 círculos no céu. Souta! Você é o único que poderia lutar entre os alunos então. Por favor, proteja-os. Proteja seus colegas. Eu sei que é ruim para um professor colocar seu aluno em perigo. Mas, por favor, proteja-os. Não posso proteger todo mundo, e Alex gritou com uma voz áspera. Ele se sentia desesperado neste momento. Ele não sabia o que poderia fazer para ajudar seus alunos. Isso, e Souta não tinha certeza se concordava com ele.
Ele mal conseguia lidar com um dos oficiais de 6 círculos com seu aumento de poder, para não mencionar proteger todos os seus colegas. Havia oficiais de 6 círculos na aldeia. 2 estavam lutando contra o mestre da guilda e o capitão dos guardiões. O outro estava lutando contra o professor Alex. Gilven e Freus eram os outros 2. O restante era desconhecido. Os desconhecidos devem estar matando membros dos guardiões. Eu não posso proteger todos e eu mal consigo proteger meus companheiros de equipe agora, então como eu poderia? E Souta disse em voz baixa. Nesse momento, Gilven se levantou do chão e estava olhando Souta com uma expressão séria. Ele sabia que não poderia matar Souta facilmente, pois Souta era muito traiçoeiro. Então, proteja aqueles que você pode proteger com sua força. Não vou dizer que você tem que proteger a todos, pois é minha responsabilidade, mas proteja pelo menos alguns deles, e Alex disse e recebeu um golpe poderoso em seu estômago. Ele caiu no chão criando uma enorme cratera. De repente, Souta ouviu um som familiar em sua mente. Jin. Você desencadeou uma missão. Proteger, lute contra os oficiais de 6 círculos e proteja os alunos da morte. Atrase os oficiais de 6 círculos até que o reforço chegue. Limite de tempo, 1 minuto. Fracasso, morte. Recompensas? Souta leu a notificação do sistema e ficou chocado. O reforço do instituto chegará aqui em 1 minuto. Isso significa que ele teve que proteger os alunos e lutar contra o oficial de 6 círculos dentro de 1 minuto. Boom! Ele rapidamente fechou a interface e olhou para Gilven. Gilven estava ativando todas as artes de combate que poderia aumentar sua habilidade de luta. Isso significa que ele finalmente ficou sério na luta contra Souta. Não, ele ia matar Souta. Com sua força atual, Souta tinha certeza de que se quisesse sair, poderia partir. Essas pessoas não seriam capazes de fazer nada com ele. Mas isso seria deixar todos aqui para morrer. Souta respirou fundo para se acalmar. Ele começou a circular o ferro em seu corpo. De repente, ele ouviu Yuko em sua mente, pedindo ajuda. O ferro irrompeu de seu corpo enquanto ele disparava para fora da aldeia. Tudo bem, e vou aceitar a missão. Gilven franziu a testa enquanto olhava para Souta, que estava saindo da aldeia. Ele estava prestes a segui-lo quando Souta apareceu ao lado dele. Porra! Ele praguejou quando Souta agarrou seu pescoço e o arrastou para fora da aldeia. Ele foi enganado mais uma vez. Ele pensou que estava preparado para o truque de Souta. Yujin olhou para eles e suspirou. Ele mais uma vez lançou seu feitiço de espírito e deu um polimento em Alex e nos outros que estavam lutando contra os oficiais de 6 círculos. Fora da aldeia, Souta viu Freus na frente de Alice e os outros. Ele soltou o Gilven em sua mão e lançou o feitiço Restrição Sombria junto com o feitiço Bola Sombria. Ele usou corrida para aumentar sua velocidade. Freus virou a cabeça e sentiu alguém se aproximando em alta velocidade. Ela ficou surpresa ao ver que era Souta. Ela estava prestes a lançar seu feitiço, mas Souta chegou na frente dela. Souta usou Lua Carmesim antes de pegar Freus pelas roupas e jogá-la longe. Então, Gilven apareceu ao lado dele e o jogou no chão. Bang! Alice e Lin ficaram chocadas porque não conseguiam acompanhar o que estava acontecendo na frente delas. Eles apenas sentiram um forte poder explodindo, fazendo com que o chão tremesse fortemente. Vocês realmente estão me desafiando. Souta gritou enquanto Gilven o arrastava para o chão. Ele deu uma joelhada no estômago de Gilven e o cortou com sua espada. Bang! Bang! Droga! Um oficial de 6 círculos não era nada para mim no passado. Eu poderia facilmente matá-los com um golpe, mas agora eles estão me causando um problema. Ele tirou uma garrafa do bolso. Ele bebeu sem hesitar. Outra poção de monstro. Gilven ficou chocado quando viu Souta beber.
Ele pensou que Solta enlouqueceu por lutar contra ele. Freus franziu as sobrancelhas ao ver isso. E pensar que aquele homem tentaria beber 2 poções de monstros em um dia. Ele entende o que está fazendo? Ele acha que sobreviveria bebendo a poção de 2 monstros? Argin! Vou te matar! Solta gritou ao sentir uma dor intensa por todo o corpo. Ele estava prestes a desmaiar por causa da dor, mas ele apenas cerrou os dentes. Ele só pode suportar pelo poder que recebeu. O sangue começou a escorrer de seus poros conforme a atmosfera se tornava mais pesada e sufocante. O Feron estava presente e dominava a mana no ar. Não, estava dispersando todo a mana. No momento, nenhum mago de nível baixo poderia lançar um feitiço sob este Feron. Estava anulando todas as energias fracas no ar. Temos que ir agora, e Alice disse a Lin. Lin não ouviu as palavras de Alice enquanto olhava para Solta com uma expressão preocupada. Alice estendeu as mãos e agarrou o ombro de Lin. Temos que ir agora. Só vamos ficar no caminho de Solta. Alice falou enquanto olhava Lin nos olhos. Depois de um tempo, ela acenou com a cabeça. Sob a pressão do Feron, deixaram a área para não atrapalhar Solta. Temos que acabar com ele, e Gilven disse com uma expressão sombria. Bem, se apenas esperássemos o efeito da poção desaparecer, poderíamos matá-lo facilmente. Não acho que ele seja capaz de lutar depois de ter tomado 2 poções de monstros. Freus respondeu a Gilven enquanto ela encolhia os ombros. Como quiser, vou matá-lo, disse Gilven a Freus em um tom frio antes de correr em direção à Solta. Boom! Ai! Solta rugiu e ele dobrou ligeiramente os joelhos. Com um obum, ele se lançou ao encontro de Gilven. Boom! 2 figuras colidiram causando uma explosão poderosa. Capítulo 207 e reforço. 2 figuras colidiram uma com a outra. Uma das figuras tinha uma poderosa aura carmesim cobrindo seu corpo. Enquanto o outro tinha uma aura azulada revestindo seu corpo. Bang! Bang! As 2 figuras continuaram colidindo uma com a outra, produzindo ondas de choque poderosas que varreram toda a área. Os tremores secundários de sua colisão agitaram a atmosfera e produziram ventos extremos como uma onda de água. Quase tudo na área ao redor deles foi destruído. Até mesmo o chão desabou por causa de sua força absoluta. Neste momento, a destruição total engoliu toda a aldeia Ibi. A aldeia Ibi foi aniquilada. Quase 90% das pessoas que viviam aqui morreram. No ar, as 2 figuras colidiram mais uma vez. Depois de colidir uma dúzia de vezes, a figura carmesim e azul recuaram 5 metros de distância uma da outra. Solta segurou com força a espada Vajra em sua mão. Ele olhou para Gilven com uma expressão séria. Mesmo agora, ele ainda sentia uma dor intensa por todo o corpo. Era como se alguém estivesse perfurando seus órgãos internos e despejando água fervente neles. Então, o calor desapareceria e o frio extremo surgiria. Era difícil descrever a dor que ele sentia. Tenho que esperar 1 minuto, e Solta disse para si mesmo. Ele sabia que seu corpo não suportaria tanta pressão de uma vez. Se Yujin não usasse o poder espiritual, Solta tinha certeza de que ele estaria morto agora. O efeito de beber 2 poções de monstro ao mesmo tempo era extremo. Gilven não sabia que o reforço do Instituto estava chegando. Ele não tinha a menor ideia. Ele moveu os olhos e olhou para Freus. Ele viu Freus acenando para ele com uma expressão séria. Freus iria se juntar à luta para matar Solta. Os 2 se moveram ao mesmo tempo. Quando Solta viu isso, ele também moveu seu corpo. Ele avançou na direção de Freus, que era um mago, mas Gilven o interceptou. Bang! Bang! Mais uma vez, os 2 colidiram. A colisão entre Solta e Gilven foi tão alta quanto trovões rugindo no céu.
O duelo entre os dois tornou-se feroz quando eles começaram o combate corpo a corpo mais perigoso. Bang! Bang! Gilven estava determinado a matar Souta. Portanto, ele se esforçou ao máximo desde o início da colisão. E Souta respondeu usando tudo que ele tinha. Souta ficou abatido porque a maior parte de sua golpe foi compensada por Gilven. O Férão poderoso estava interrompendo os fluxos de ar e a corrupção começou a aparecer. Mesmo assim, Gilven não se importou com isso. Gilven lutou contra incontáveis monstros de terceira evolução. Ele até lutou contra alguns monstros de quarta evolução. Não iria funcionar contra ele enquanto Souta não penetrasse em seu escudo protetor de mana. O escudo protetor de mana era uma barreira que apenas criaturas poderosas no mundo possuíam. Ele compensou tudo o que veio de criaturas fracas como Souta. Um monstro não tinha um escudo protetor de mana, mas tinha uma barreira de Férão. Um monstro ganharia essa característica ao atingir a quarta evolução. É por isso que não importa o quão forte seja uma terceira evolução, eles não tinham nenhuma esperança de derrotar os monstros de quarta evolução. Isso é o mesmo para humanos e demis. Ainda assim, o Férão que Souta possuía agora era tão denso quanto os monstros de quarta evolução, embora ele não tenha as características e atributos desse nível de monstro. Apenas o Férão atingiu o nível da quarta evolução, não ele. Bem, ainda era o suficiente para perfurar o escudo protetor de mana de Gilven junto com o poder adicional de Yujin. O poder espiritual era um tipo forte de energia superior à mana. Gilven e Souta trocaram golpes em alta velocidade fazendo com que faíscas voassem entre eles. De repente, Souta olhou para o céu e viu uma enorme bola preta girando. A bola voou em sua direção criando um distúrbio no ar. Bola da desolação sombria. Souta reconheceu o feitiço no céu. Ele verificou seu entorno e descobriu que os feitiços bola sombria que ele espalhou antes tinham sumido. Deve ser obra de Freus. Essa oficial de 6 círculos realmente calculou sua rota de fuga e bloqueou tudo. Não, nem tudo, pois Gilven ainda estava na frente dele. Droga! Aquela mulher! Ele adivinhou que, enquanto se aproximasse de Gilven, Freus não lançaria aquele feitiço poderoso. Então ele voou em direção a Gilven e lutou com ele no ar. Ele não se atreveu a recuar, pois sabia que Freus o atacaria assim que o fizesse. Esta era a única escolha que ele tinha. Gilven estava bastante confiante em lutar contra Souta no combate corpo a corpo. Os dois jogaram seus feitiços mais poderosos um para o outro, mas Souta era muito ágil. Ele moveu o corpo de um lado para o outro para evitar ser atingido de forma crítica. Fora da aldeia, Randolph estava parado enquanto assistia à batalha feroz. Ele sentiu os tremores da batalha e a pressão do Férão. Ele não se importou com isso, pois sabia que não iria lutar. Então esse é Souta. Ele é realmente uma pessoa imprudente. E pensar que ele tentaria lutar contra essas pessoas. Ele murmurou enquanto balançava a cabeça. Ele não achava que Souta era esse tipo de pessoa, mas o que ele poderia dizer agora? Souta estava lutando contra essas pessoas pela vida de seus amigos. Pedra de sangue. Um vampiro estava cultivando aquela pedra terrível nesta vila. Ninguém jamais imaginaria. Onde estou? Lumilia abriu lentamente os olhos. Ela olhou em volta e viu que estava em uma planície de grama com Alice, Lin e Yuko. Yuko? Ela olhou para Yuko e se lembrou do que aconteceu antes. Onde está Souta? Lumilia rapidamente perguntou a Lin e Alice com uma expressão de preocupação no rosto. Lin apenas abaixou a cabeça e não respondeu à pergunta de Lumilia. Lumilia voltou-se para Alice perguntando a mesma coisa. Alice apontou para a direção da aldeia e disse: Souta ainda está lutando contra aquelas pessoas. O que? Lumilia empalideceu ao se lembrar de como aquelas pessoas eram poderosas. Ela apoiou o corpo enquanto tentava se levantar, mas ainda estava fraca. Lin se moveu e apoiou Lumilia.
Alice ficou em silêncio ao ver a expressão de Lumilia. Ela olhou para seus pés e perguntou a si mesma. Eu mudei. A diferença em sua força não era tão grande. A única diferença era que Souta não tinha medo de correr o risco de lutar contra um oponente de nível superior. Para lutar contra um oponente de nível superior, Souta correu o risco de beber a poção do monstro. A desvantagem dessa poção era algo que outras pessoas não gostariam de experimentar, mas Souta bebeu sem hesitar. Ele até tomou 2 poções de monstro. Alice levantou a cabeça e viu Lumilia assistindo à batalha. Eu não vou hesitar mais, e ela murmurou em voz baixa enquanto assistia à batalha. Nós temos que ajudá-lo. Eu não posso deixar, o Lumilia disse enquanto tremia e sentiu seus olhos se molharem. Ela sentiu a fraqueza que experimentou na cidade Grippin. Souta sempre a estava ajudando. Ela pensou que ficou mais forte, mas a realidade a golpeou. Ela não queria isso. Ela não quer se tornar uma pessoa que sempre recebeu ajuda dos outros. Pelo menos ela queria tentar ajudar os outros. Se eu apenas tivesse poções de monstro. O que eu posso fazer? Lumilia cerrou os dentes de raiva. Ela não quer mais experimentar esse sentimento. Ela lembrou que ainda tinha muito dinheiro sobrando. Usando esse dinheiro, ela compraria algo que poderia ajudá-la em uma situação de emergência como esta. Habilidades e feitiços. Ela tentaria adquiri-los para aumentar seus poderes. Ela não se limitaria mais. Determinação queimou em seu coração. Ela não sabia que neste momento ela finalmente desbloqueou seu potencial que abriu seu caminho para o topo. Mais tarde, ela perceberia que esse foi o ponto de virada de seu destino. Naquele dia em que ele me tirou do controle da minha família e mudou meu destino, Deus Oriental Azur. O sangue respingou quando Souta conseguiu penetrar o escudo protetor de mana de Gilven. Em troca, ele sofreu um ferimento profundo no peito e nas costas. Comparando seus ferimentos com Gilven, ele diria que morreria por causa de seus ferimentos se não os tratasse. Não importa quantas poções de monstro ele bebesse, ele ainda não seria capaz de derrotar Gilven. Um verdadeiro oponente de nível superior. Seu poder atual era apenas temporário. Não permanente. As 4 bolas gravitacionais atrás de Souta desapareceram. Sem essas bolas pretas, Souta não seria capaz de flutuar no ar. Ele caiu e bateu nos destroços de rochas no chão. Souta suspirou enquanto olhava para a enorme bola preta no céu. A bola preta desceu lentamente em sua direção. É uma pena. Eu queria saber como você modificou o feitiço Restrição Sombria e Bola Sombria. Freus disse enquanto balançava a cabeça. Gilven apenas olhou para Souta no chão. Vou morrer sem conhecer meu passado e minha verdadeira identidade. Souta murmurou para si mesmo enquanto sua visão estava ficando turva. Ele então viu uma figura descendo na frente dele. Está tudo bem. Ouça minhas palavras. A figura disse com um sorriso no rosto. A figura na frente dele tinha cabelo loiro curto e bagunçado. Ele era alto e tinha um físico médio. Ele estava vestindo uma calça preta e uma camisa de manga longa da mesma cor. Em cima dele estava uma pequena capa de cor azul escura. Essa pessoa não tinha presença alguma. Gilven e Freus não conseguiam senti-lo de forma alguma. Eles não conseguiam entender como esse homem apareceu diante deles sem que percebessem. Quando Souta viu essa figura, não pôde deixar de rir. Ao mesmo tempo, ele ouviu uma notificação em sua mente indicando que ele completou a missão. Mas isso não era importante. O reforço do Instituto foi uma pessoa apenas. Mas essa pessoa foi mais do que suficiente. Por quê? Porque ele é o mais forte. O Mestre das Chamas, Barga Evifield. Capítulo 208, O poder esmagador do Mestre das Chamas. Barga ergueu a mão e apontou o dedo para Souta com um leve sorriso no rosto. O corpo de Souta estava banhado por um brilho branco e quente.
Este brilho estava rejuvenescendo seu corpo. A extrema dor em seu corpo desapareceu lentamente. Ele queria fechar os olhos e descansar, mas ouviu Bhargava dizer algo. Não durma. Vou te ensinar uma coisa. Solta se obrigou a ficar acordado. Ele estava se perguntando o que Bhargava planejava ensinar. Gilven e Freus apenas olharam para Bhargava com uma expressão séria. Eles não podiam imaginar como essa pessoa conseguiu escapar de seus sentidos. Mesmo neste momento, eles não sentiam nada de Bhargava. Eles sentiram que ele era apenas uma pessoa comum. Esse sentimento piorou as coisas para eles. Não importa o quanto eles pensem sobre isso, uma pessoa normal não chegaria neste lugar. Eles só podiam pensar em duas coisas sobre esse homem desconhecido. O primeiro era que ele estava usando um equipamento que poderia esconder sua presença. A outra era que esse homem era mais forte do que eles e tinha um autocontrole sobre sua mana a ponto de poder se esconder sob os olhos de oficiais de 6 círculos. Bhargava ergueu a cabeça e olhou para a enorme bola preta com um leve sorriso. Ele abriu lentamente a boca e disse: "Isto é um incômodo. Desapareça." Ele então apontou o dedo para a enorme bola preta no céu. Depois de alguns momentos, chamas de cor carmesim começaram a aparecer na superfície da enorme bola preta. Em apenas alguns segundos, as chamas engoliu a enorme bola preta antes que se dissipassem no ar. Freus assistiu a essa cena horrorizado. Bola da Desolação Sombria era um feitiço do atributo escuridão raro e poderoso. Podia aniquilar uma cidade maior do que a cidade Gripen. Quão? Gilven abriu os olhos amplamente em estado de choque. Seu cérebro começou a enviar sinais de perigo. Ele percebeu que este homem era muito mais forte do que eles. 7 círculos, não, mesmo o oficial de 7 círculos não poderia dispersar facilmente o poderoso feitiço de Freus. Oficial de 8 círculos? Não. Ele nem sabia o quão poderoso era um oficial de 8 círculos, então ele não podia comparar. Solta sabia que Bhargava era poderoso, mas vê-lo assim ainda o chocou. Ele adivinhou que o professor Bhargava poderia lutar contra ele quando ele ainda era Bland. O título dele não é brincadeira. O Mestre das Chamas, uma das figuras mais poderosas de todo o reino hebreu, Bhargava Evifield. Bhargava ignorou os 2 oficiais de 6 círculos. Ele virou a cabeça para a esquerda e para a direita antes de fechar os olhos. Depois de alguns segundos, ele abriu a boca e disse: "Os guardiões realmente fizeram seu trabalho. Eles são realmente os guardiões. Eles protegeram todos os alunos, infelizmente todos eles morreram, exceto o capitão." Solto ouviu suas palavras e ficou chocado ao descobrir que todos os guardiões que chegaram aqui sacrificam suas vidas apenas para proteger os alunos. Apreciei muito o sacrifício deles para proteger os alunos. Visitarei e pedirei desculpas à família deles mais tarde. Bhargava murmurou enquanto olhava para o céu claro com uma expressão melancólica. Ele podia ver 3 figuras no céu. As figuras voavam nessa direção em alta velocidade. Depois de alguns minutos, as 3 figuras caíram no chão criando 4 pequenas crateras. Bang! 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 Fumaça espessa e poeira cobriram toda a área, mas Bhargava estalou os dedos e dispersou a fumaça e a poeira ao redor. Também revitalizou a energia de cada aluno que foi afetado na batalha. Bhargava então virou seus olhos para as pessoas à sua frente. Um deles carregava Alex como um pedaço de lixo. Ele olhou para Alex e disse em um tom de desculpas: "Sinto muito pelo atraso." Sua expressão mudou rapidamente quando ele revelou um leve sorriso antes de bater palmas. Paf! O som ecoou por toda a área e Bhargava abriu a boca antes de dizer: "Ok, alunos, vou mostrar a vocês algo que vocês nunca viram antes. Por favor, observem com atenção porque vou mostrar a vocês o poder de uma pessoa forte." Sua voz não era tão alta, mas reverberou por toda a área. Freus e o resto dos oficiais de 6 círculo franziram a testa ao ouvir as palavras de Bhargava. Eles sentiram que Bhargava os estava subestimando.
Um dos oficiais de 6 círculos deu um passo à frente. Ele era um homem alto com uma aparência feroz. Ele ergueu Alex na mão e disse: Vou matá-lo se você fizer um único movimento. O sorriso no rosto de Bargan aumentou. Ele abriu a boca e disse: Você se sente insatisfeito porque acha que estou subestimando todos vocês? Não me interpretem mal, não estou subestimando vocês, estou simplesmente afirmando o fato de que todos vocês são fracos. Muito fracos para tocar uma única parte do meu corpo. O oficial de 6 círculos ficou furioso com suas palavras. Ele cobriu as mãos com sua mana e a trouxe para o pescoço de Alex. Veja isso, e Bargan disse enquanto abria a palma da mão e ondas de chamas explodiam de sua mão. Os outros oficiais de 6 círculos pularam rapidamente para evitar serem atingidos pelas chamas. O outro apenas ficou em sua posição e ergueu Alex. Ele iria usar Alex como escudo. Mas Bargan não parou. As ondas de chamas continuam avançando. Em seguida, engoliu Alex e o oficial de 6 círculos. Freus, Gilven e o resto do oficial de 6 círculos olharam para a cena com uma expressão sombria. Eles sentiram que a energia de seus companheiros desapareceu. Argue! Um grito soou das ondas de chamas. Freus e o resto estavam familiarizados com essa voz. Esta era a voz de seus camaradas. Eles viraram a cabeça e olharam para Bargan. Eles viram que Bargan ainda tinha aquele sorriso no rosto. Depois de alguns segundos, Bargan fechou a palma da mão e as chamas desapareceram. Sua voz. Todos ficaram surpresos com o que viram, incluindo Solta. A cena revelou a figura do oficial de 6 círculos. Seu corpo estava queimado e lentamente virando cinzas enquanto Alex estava deitado no chão como se nada tivesse acontecido. Se você continuar a praticar para controlar sua mana, um dia você alcançará meu nível. Minhas chamas queimaram apenas aqueles que eu quero queimar. Bargan parou por um momento enquanto apontava para a terra abaixo de Alex. Olhe para aquele pedaço de terra. Minhas chamas não deixaram um único traço nele e nem mesmo o queimou. Porra! Isso é insano. É como desligar o fogo amigo do jogo. Solta ficou surpreso ao se maravilhar com a cena à sua frente. O jogo não tinha uma função onde os jogadores controlassem sua mana. É por isso que todos pensaram que essa habilidade era inútil. Acertou e aquele nível de controle sobre mana, e Freus estava tremendo quando viu a cena chocante. Seus camaradas sentiram o mesmo. Todos eles perceberam que este homem era um homem poderoso que estava no topo. O corpo do oficial de 6 círculos estava se contorcendo ao lado de Alex. Alex não conseguia mover seu corpo, mas sabia que este homem ainda estava vivo, mas ele morrerá em alguns segundos, pois todos os seus órgãos internos foram queimados. É difícil curar esse tipo de ferida, mesmo para um feitiço de cura de Tier 3. Seria necessário um feitiço de cura de Tier 4 para ajudar este homem. Para a próxima lição, vou mostrar a vocês o poder daqueles que estão no topo, disse Bargan enquanto movia seus olhos para os oficiais de 6 círculos remanescente. Droga! Freus rapidamente se virou para Gilven e disse, e me dê a pedra de sangue. Vou usá-la. Gilven rapidamente jogou a pedra de sangue para Freus. Freus estendeu a mão e pegou a pedra de sangue. Ela então derramou sua mana nela. Boom! Uma energia poderosa e densa de cor sangrenta explodiu de seu corpo. Uma rajada de vento varreu toda a área. Ela soprou a poeira e pequenas pedras ao redor. Freus semicerrou os olhos e disse, esta pessoa é tão forte. Não temos chance de derrotá-la. Como diabos uma pessoa tão poderosa apareceu em um lugar como este? Segure-o e eu deixarei este lugar. Gilven e o resto balançaram a cabeça com uma expressão séria. Bargan simplesmente abriu as palmas das mãos e disse, todos vocês vão morrer aqui. Nem se atrevam a deixar este lugar. Freus voou rapidamente no céu como um meteoro enquanto os oficiais restantes dos 6 círculos correram em direção a Bargan.
Eles não precisavam fazer um refém, pois sabiam que era inútil. Considerando o controle de Bargan sobre sua mana, era inútil levar bagagem com eles. Chamas começaram a aparecer ao redor do corpo de Bargan. Ele ignorou outro oficial de 6 círculos enquanto focalizava sua atenção em Freus, que estava tentando sair. Você não vai fugir. Bargan fez um movimento de agarrar no ar. Isso fez com que Freus parasse no ar. Como? Como? Freus estava pasma. Ela não podia acreditar que este homem poderia facilmente pará-la. Ela estava usando a pedra de sangue, então ela pensou que seria capaz de partir, mas ela ainda subestimou o poder do Mestre das Chamas. Queime, Bargan disse uma palavra e tudo explodiu como fogos de artifício. Capítulo 209 E estou parando agora o treinamento ao ar livre. Os oficiais de 6 círculos se transformaram em carvão enquanto as chamas de Bargan engoliam seus corpos inteiros. Se como? É eu, tenho, e a. Pedra sangue, e Freus murmurou enquanto olhava para a pedra carmesim em suas mãos. Seu corpo estava lentamente se desintegrando. Ela não conseguia sentir nada em seu corpo. A mesma coisa estava acontecendo com o resto dos oficiais de 6 círculos. 2 deles morreram no local assim que as chamas pousaram em seus corpos. Ela era a única que podia falar entre os oficiais de 6 círculos, graças ao poder da pedra de sangue. E pensar que eles falhariam nesta missão era imperdoável para os pecados capitais. Uf! Nós, e vamos, e vê voltar, você, e não deveria impedir, e nossa, e missão, e ela murmurou com grande esforço. A pedra carmesim caiu no chão junto com sua mão. O manto preto que ela estava vestindo estava lentamente se dissipando no ar. Os oficiais de 6 círculos não tiveram chance de lutar. Eles sofreram uma derrota esmagadora hoje. Barga Evifield, o mestre das chamas, mostrou seu poder aos alunos neste dia. Como uma das figuras mais poderosas de todo o reino hebreu, os alunos raramente podiam ver tal figura mostrando seu poder. Será necessário um exército do seu nível para me impedir, e Bargan disse antes de caminhar em direção a Alex. Gr. Solta que estava assistindo a cena cerrou os dentes. A dor extrema mais uma vez agrediu seu corpo. Seus músculos estavam se contraindo incontrolavelmente. Foi doloroso. O Feron estava vazando de sua reserva de mana. Rachaduras começaram a aparecer em sua reserva de mana enquanto o Feron suprimia toda a mana em seu corpo. As células de seu corpo estavam morrendo uma a uma, pois não aguentavam o poder do Feron. Dói. Estou sofrendo mais do que essas pessoas. Droga. Solta ergueu a cabeça e olhou para os oficiais do 6 círculo com loucura nos olhos. De repente, a energia de seu corpo explodiu. Boom! Incontáveis estacas pretas explodiram do chão. Não apenas estacas pretas, tentáculos negros também se ergueram do chão. Todos os feitiços de Solta começaram a aparecer ao seu redor. Argue! Solta gritou, mas seus olhos ainda estavam nos oficiais dos 6 círculos. Ele ergueu a mão com grande esforço e algumas das estacas pretas perfuraram os corpos do oficial de 6 círculos. Barga apareceu na frente de Solta. As estacas pretas não podiam fazer nada com seu corpo. Ele ergueu a mão e bateu na testa de Solta com os dedos. Durma, e Barga murmurou e Solta perdeu a consciência. Os feitiços em torno de Solta também desapareceram. Ele balançou a cabeça e disse, você é muito imprudente para o seu próprio bem. Não sei como isso afetará seu corpo. Antes de cair, Barga segurou seu corpo. Ele então colocou Solta no chão e começou a curar suas feridas. Bargan, você está aqui. Alguém chamou Bargan por trás. Bargan virou ligeiramente a cabeça e viu que era o capitão dos guardiões. Lamento não ter conseguido salvar seus subordinados. Ele disse em um tom apologético. Não, não se desculpe. Tenho certeza de que eles ficaram gratos por você ter salvado os alunos.
O sacrifício deles não foi em vão. O capitão dos guardiões balançou a cabeça e disse. Ele então olhou para a Souta inconsciente. Esse é Souta? Aquele que usou a poção de monstro. Sim, e está na merda desta vez porque ele bebeu 2 poções, Bargan respondeu a ele. 2 poções? Isso é loucura, e o capitão dos guardiões não podia acreditar no que ouviu. Bem, foi graças a isso que ele conseguiu atrasar os inimigos de matar todos, disse Bargan com uma expressão calma. Não sabemos o efeito de beber 2 poções de monstro. Algumas pessoas nem mesmo bebem a poção de monstros porque estavam com medo de enfrentar a reação da poção. Mesmo eu não gostaria de experimentar essa sensação novamente. O capitão dos guardiões disse com um olhar sombrio em seus olhos. Pelo seu tom e suas palavras, era como se ele estivesse dizendo que bebeu uma poção de monstro antes. Bem, o que eu posso dizer é que esse aluno é muito especial. Pude ver em seus olhos que ele estava com medo, mas estava lutando contra isso. Bargan disse enquanto encolhia os ombros. Ele então acrescentou: podemos apenas esperar que ele se recupere dos ferimentos. Pelo que pude ver, sua reserva de mana e células foram severamente danificadas. Reserva de mana? Isso mesmo, cada pessoa que bebeu poção de monstro sofreu as mesmas consequências. O capitão do corpo de guardiões disse enquanto observava o rosto de Souta. Devemos a ele. Se não fosse por ele, as baixas seriam grandes. Sua expressão se transformou em raiva e disse, mas quem são essas pessoas? Sua força não é comum. Eles mataram um vampiro que estava escondido sob a vila. Eu vi o símbolo em suas vestes, e Bargan olhou para o capitão antes de dizer, se não estou errado, esse é o símbolo de um dos portadores da calamidade, os pecados capitais. Uma organização famosa que trouxe medo em todo o continente. Os pecados capitais. O capitão dos guardiões ficou chocado. O que eles estão fazendo aqui? A cada movimento daquela organização, alguns reinos e países irão desaparecer. Sim, parece que a pedra ali é uma pedra de sangue. Nunca em toda a minha vida, eu vi uma pedra de sangue. Esta é a primeira vez que a vi, mas não há razão para duvidar das palavras dessas pessoas. Precisamos lidar com isso com cuidado, Bargan explicou ao capitão com uma expressão séria. O capitão virou a cabeça e olhou para os cadáveres dos oficiais de 6 círculos dos pecados capitais. Ele viu uma mão no chão segurando uma pedra de cor carmesim. Ele avançou e olhou cuidadosamente para a pedra carmesim. Ele estreitou os olhos e sentiu uma enorme quantidade de energia dentro dela. Pedra de sangue era uma pedra super rara que os vampiros criam usando o sangue de inúmeras criaturas. De acordo com os rumores, quem o possuísse ganharia um poder imenso. Mas, ao que parece, Bargan subjugou facilmente essas pessoas, mesmo com a posse da pedra de sangue. Portanto, o capitão não pensou muito sobre isso. Se uma pessoa poderosa usasse isso, então se tornaria um problema. Aquela mulher antes usou a pedra de sangue e eu senti que sua força dobrou. Bargan disse enquanto balançava a cabeça. Além disso, acho que aquela mulher não sabia como utilizar totalmente o poder da pedra de sangue porque ela não era uma vampira. Você está certo. Nosso conhecimento sobre esta pedra é quase nenhum. Temos que fazer mais pesquisas sobre isso. O capitão disse. Ele então se sentou e suspirou. Ele estava exausto e queria descansar agora, mas a situação não o permitia descansar. Depois de um tempo, ele se levantou e disse: vou examinar os alunos e dar os primeiros socorros. Você deveria ter feito isso desde o início, disse Bargan enquanto sorria. Ele então se virou e olhou para Yujin, que estava se aproximando. Você tem algum ferimento que precisa de cura? Estou bem, minhas feridas já estão fechadas. Não é grave, então você não precisa se preocupar comigo. Yujin disse enquanto balançava a cabeça. Ele olhou em volta e encontrou os 5 cadáveres dos oficiais de 6 círculos e Alex descansando no chão.
Ele encontrou um canto e sentou-se lá sem dizer nada. Ele então fechou os olhos e descansou um pouco. Ele tinha a certeza de que o treinamento ao ar livre seria interrompido hoje, pois a maioria dos alunos precisa de tratamento. Lumilia, Lin, Alice e Yuko chegaram depois que Bargan terminou de curar os ferimentos externos de Souta. Eles foram rapidamente em direção a Souta com uma expressão preocupada. Professor? Como está Souta? Lumilia perguntou a Bargan sem desviar os olhos do rosto de Souta. Lin e Alice olharam para Bargan esperando sua resposta. Fiz tudo o que pude. Não sou proficiente em feitiços de cura, mas consegui fechar a maioria de suas feridas. Mais tarde, deixarei um especialista dar uma olhada em sua condição. Bargan explicou lentamente a eles o estado de Souta. A condição de Souta era muito sensível agora. Ele está vulnerável. Bargan não conseguiu encontrar uma única partícula de mana dentro do corpo de Souta. Mesmo com sua experiência, ele não ousou fazer nada dentro de seu corpo. Um movimento errado e o estado de Souta pioraria. Ele então sorriu e assegurou-lhes: "E não se preocupem, não vou deixá-lo morrer sob minha guarda. Vou chamar alguém para verificar sua condição mais tarde." Lin e Alice suspiraram de alívio ao ouvir suas palavras, mas Lumilia ainda tinha aquela expressão preocupada no rosto. Ela estava se culpando. Se ela fosse mais forte, Souta não teria que consumir 2 poções de monstro. Yuko apenas sentou ao lado de Souta enquanto olhava para o rosto dele. Às vezes ela abria a boca e lambia seu rosto. Parecia que ela estava tentando acordá-lo. Então, Bargan levantou-se e pegou a pedra de sangue no chão. Ele observou enquanto apertava os olhos. Ele estava se perguntando o que torna esta pedra tão especial. Depois de um tempo, ele respirou fundo e abriu a boca: "Sou Bargan Evifield. Sob a autoridade que me foi dada pelo diretor, agora estou interrompendo o treinamento ao ar livre." Sua voz não era tão baixa, mas todos os alunos do primeiro ano em toda a região ouviram seu anúncio. Ele tinha uma expressão preocupada no rosto. Apesar de derrotar os capangas dos pecados capitais, Bargan não sabia como eles reagiriam a esta situação. Se a pedra de sangue era realmente importante em sua organização, eles virão e a recuperarão. Mesmo ele não estava totalmente confiante em lutar contra os pecados capitais de frente. Seu reino hebreu provavelmente cairia se os pecados capitais lançassem um ataque total contra o reino. Se Souta soubesse o que ele estava pensando, ele diria sua opinião sem hesitação: a porcentagem do reino hebreu em colapso contra um ataque total de pecados capitais era de 100%. Não há dúvidas sobre isso. Os pecados capitais podiam afundar todo o reino. Um país enorme como o reino hebreu não foi suficiente para lidar com a calamidade trazida pelos pecados capitais. Precisava da ajuda dos grandes países se eles quisessem se defender de um ataque total dos pecados capitais. Souta não estava brincando. Ele experimentou pessoalmente o poder dos pecados capitais quando vários países tentaram atacar suas bases no continente Giza. Na época, Souta era o representante do país mecânico. Como comandante do exército do país mecânico, ele naturalmente tinha milhares de subordinados, então os trouxe. Capítulo 210 e efeito colateral. Souta. Souta. Souta abriu lentamente os olhos ao ouvir alguém chamando seu nome. Ele esfregou os olhos antes de olhar e ver um velho com cabelos brancos, bigode e barba. Ao lado do velho estava uma mulher com uniforme de empregada doméstica. Vovô. O que há de errado? Souta perguntou enquanto se sentava. O velho na frente dele era seu avô, Krivon Yeshi. Seu avô era o único membro de sua família. Seu pai e sua mãe já tinham morrido. Souta ouviu de seu avô que eles morreram em um acidente no passado. Sobre este incidente, Souta soube que o avô levou por não ter mais família. Isso significa que Krivon Yeshi e Souta Yeshi não eram parentes de sangue. Krivon olhou para Souta com um olhar profundo antes de dizer: Vamos tomar café."
Você deveria apenas ter perguntado à irmã Mai, em vez de vir aqui, disse Souta enquanto olhava para a mulher com o uniforme de empregada. Essa mulher se chamava Mai. Ela era a empregada-chefe dentro desta enorme mansão. Souta era o único herdeiro das riquezas de Crivon. Ele estava vivendo uma vida normal aqui, apesar de ter tanta riqueza. Ele poderia fazer qualquer coisa com seu dinheiro e Crivon não o impediria. Crivon tinha apenas um pedido para ele. E isso era para treinar sua habilidade de luta e aprender todos os tipos de artes marciais do mundo, incluindo as artes marciais baseadas em armas. Ele não tinha muita ambição, ao contrário de outras pessoas no mundo. Souta só queria viver uma vida despreocupada e aproveitá-la da melhor maneira possível. É por isso que ele se matriculou em uma escola pública porque se sentia entediado em conviver com aqueles jovens mestres arrogantes. Essas pessoas estavam sempre o bajulando tentando ficar no seu lado bom. Ele nunca gostou desse tipo de atmosfera. Só de ficar perto deles, ele sentia que ia vomitar. Ele escondeu o fato de vir de família rica quando se matriculou em uma escola pública. Naquela época, ele já tinha uma ideia de quanta riqueza seu avô possuía. Seu avô, Crivon Yeshi, era um dos homens mais ricos do mundo. Ele é o pai da tecnologia virtual na Terra. Ele também é o único desenvolvedor do famoso Vmorp Battleworlds Online. Eu só queria ver você antes de ir para o clã Yeshi, Crivon disse a ele. Oh! Então este é o dia, e Souta murmurou enquanto virava a cabeça e olhava para fora da janela. Ele sabia da existência do sobrenatural neste mundo. Todos os mitos eram verdadeiros e seu avô explicou isso a ele quando ele ainda era uma criança. Desde criança, Crivon deu tudo a Souta exceto o amor de uma família. Crivon estava dando a ele riqueza e treinamento extremo, tanto físico quanto mental. Sim, eu perco outros 10 anos da minha vida enquanto mando a eles sua aparência para que eles o conheçam assim que você chegar naquele lugar. Crivon parou por um momento antes de adicionar, certo. Eu preciso colocar minha assinatura de mana em você como um seguro. Bzzz. A visão de Souta de repente ficou preta. Tudo desmoronou quando ele sentiu uma dor extrema em seu corpo. Ah! Souta gritou quando se viu em uma sala familiar. O teto é exatamente igual à sua casa na Cidade Ladros. Não, esta era a casa dele. Não há dúvidas sobre isso. De repente, ele viu uma figura pequena de uma garota brilhar e esticar os braços. A garota o abraçou enquanto Souta ficava pasmo. Ele estava prestes a empurrar a garota para longe quando sentiu sua camisa ficar molhada. Souta moveu os olhos e viu a conhecida garota de cabelo azul. Essa garota era ninguém menos que Lumilia. Ele só conseguiu sorrir ironicamente e ergueu os braços antes de envolvê-la com ele. Ele esfregou as costas dela enquanto pensava nas coisas que aconteceram com ele. O aparecimento dos oficiais de 6 círculos dos pecados capitais. Isso trouxe o caos para toda a aldeia Ibi. Ele bebendo 2 poções de monstro naquele dia. Fechando os olhos por um momento, ele descobriu que sua reserva de mana estava vazia. Foi perigoso, mas Souta estava feliz que seus companheiros estivessem bem. Depois de um tempo, ele sentiu Lumilia parar de se mover em seu peito. Ele olhou para baixo e perguntou, o que há de errado, Mila? Nada. Lumilia se separou lentamente dele enquanto esfregava os olhos. Ela olhou para o corpo de Souta antes de perguntar, você sente alguma coisa? Sim, eu não tenho nenhuma mana, Souta respondeu a ela enquanto colocava a palma da mão na frente do peito. Não há uma única partícula de mana em seu corpo. Entendo. Os especialistas disseram que você está bem e que sua vida não está em perigo. É que eles não sabem como consertar sua reserva de mana. Lumilia disse com uma expressão abatida. Então é isso, e Souta assentiu enquanto esfregava o queixo. Ele olhou para seu sistema e viu a situação que estava enfrentando. Mana, e menos 1050 de 1110, reserva de mana gravemente danificada.
Esses números foram escritos em vermelho. O negativo indicava seu mau estado. Mas algo o incomodou enquanto olhava para isso. Se ele remover o negativo, o número não tinha o mesmo valor. Por quê? Ele olhou para Lumilia e perguntou: Você tem uma poção de mana? Sim, mas não funcionou na sua condição. O especialista tentou deixar você beber e se banhar em poções de mana, mas a mana que entrou em seu corpo desapareceu como uma bolha sem deixar rastros. Lumilia disse enquanto entregava a ele uma poção azul. Deixe eu ver, e Solta tirou a tampa e bebeu sem hesitar. Fechando os olhos, ele descobriu que as palavras de Lumilia estavam certas. A mana desapareceu em seu corpo. Ele então olhou para seu sistema e viu que algo mudou. Mana, menos 1049 de 1110, reserva de mana gravemente danificada. Sua conjectura estava certa. A poção de mana o ajudaria a se recuperar, mas precisava de toneladas de poção antes que ele pudesse usar mana novamente. Mas algo não estava certo, ele sentiu que não seria capaz de se recuperar completamente apenas usando poções de mana. Como é? Lumilia perguntou a ele enquanto inclinava a cabeça. Você está certa, mas poções de mana podem me ajudar até certo ponto. Solta acenou com a cabeça para ela. Mesmo? Lumilia olhou para ele com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar em suas palavras. Os especialistas já disseram que poções de mana não o ajudariam a recuperar sua mana. Sim, você acha que estou mentindo? Solta sorriu e perguntou a ela. Mas os especialistas disseram, e Lumilia não conseguiu terminar a frase quando Solta interrompeu. Quem você acreditaria em mim ou nessas pessoas? Solta perguntou a ela. Ele não esperou pela resposta dela enquanto acariciava a sua cabeça e acrescentou: Não se preocupe comigo. Então me diga. De repente, a porta se abriu quando um enorme corpo de urso entrou na sala. O urso tinha pelo vermelho por todo o corpo. Ele tinha uma cicatriz no olho esquerdo. Este urso não era outro senão a besta companheira de Solta, Yuko. Boom! Yuko avançou e empurrou Lumilia para longe de Solta. Ignorando Lumilia, ela rapidamente envolveu Solta com os braços. Ela então abriu a boca e lambeu seu rosto. Mu! Yuko estava claramente feliz agora que Solta estava bem. Lumilia apenas olhou para Yuko com uma expressão estupefata. Ela não sabia se ria ou não. Solta deu um tapinha nas costas dela e perguntou a Lumilia: Em quanto tempo eu dormi? Além disso, você pode me contar os detalhes do que aconteceu depois que eu desmaiei? 2 semanas e meia, e Lumilia respondeu séria e aos poucos contou as coisas que aconteceram quando ele desmaiou. Solta ouviu enquanto Yuko grudava seu corpo nele como uma cola. Ele não podia fazer nada a respeito, então a deixou abraçá-lo enquanto ouvia as palavras de Lumilia. Ele soube por ela que Barga interrompeu o treinamento ao ar livre depois do que aconteceu na aldeia Ibi. Bem, Solta esperava isso, considerando a morte de todos os guardiões naquela área. Depois disso, eles o trouxeram ao instituto e deixaram que os especialistas verificassem seu estado. Eles curaram todas as suas feridas, mas não puderam consertar sua reserva de mana danificada. Além disso, o instituto escondeu o fato sobre o que aconteceu na aldeia Ibi para evitar o pânico no reino. Eles não contaram a ninguém sobre os pecados capitais, pois poderiam aterrorizar o cidadão do reino. O nome pecados capitais não era uma piada. Depois de ouvir Lumilia, Solta tinha mais perguntas em mente. O que aconteceu com a pedra de sangue? O instituto pegou ou não? O problema é que o grupo que apareceu lá não era outro senão os pecados capitais. Solta tinha certeza de que não era o fim. Os pecados capitais voltarão para pegar a pedra de sangue e o grupo que virá aqui será muito mais forte do que da última vez. Provavelmente um grupo de oficiais de 7 círculos. Talvez eles mandassem um oficial de 8 círculos se soubessem sobre a verdadeira força de Barga. Ele já mudou o futuro.
Se Souta não estivesse no evento ao ar livre, ele tinha certeza que todos morreriam. Lumilia, Lin, Brian, Niall e o resto morreriam. Talvez seja por isso que Souta não ouviu nada de Eugene, Alice e Brian no jogo. Eles provavelmente morreriam nesse evento. O futuro está lentamente se voltando para o caminho que ele não conhece. Ele deve se preparar e completar seu conjunto de equipamentos. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.